Fala pessoal, bom retorno ao canal. No vídeo de hoje separei aqui 3 questões de função de segundo grau para a gente resolver, para a gente ficar craque no assunto. 3 questões da banca Fundatec, sendo que a primeira fala de conjunto imagem, a segunda é uma questão bastante completa e a última questão é de inequação. E tem uma pegadinha nela aqui. Então, antes da gente começar a resolução, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu coloco aqui de questão comentada. Bora para o enunciado da primeira. O conjunto imagem da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 1 é. Aí temos aqui 5 alternativas para o conjunto imagem da função. Relembrando, pessoal, o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é formado por todos aqueles valores possíveis para a saída da função, que é f de x. Por exemplo, se a gente colocar um valor de 1 para x, o que vai acontecer com essa função? Nós vamos ter que f de 1 será igual a menos 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1 é menos 1, mais 1 vai dar 0. Então percebam que, quando eu coloquei o valor de 1 para a função, o y, ou a f de 1, vai valer 0. Ou seja, o valor de 0 para y é um dos elementos do conjunto imagem da função. O conjunto imagem é dado por todos aqueles valores possíveis para y. Beleza? Então, de modo genérico, o que acontece aqui quando nós temos uma função de segundo grau e é pedido para nós o conjunto imagem? Bom, nós temos a curva genérica da função de segundo grau sendo, por exemplo, uma parábola desse tipo aqui. Vou colocar de maneira genérica aqui, tá? Uma parábola desse jeito. Tudo que nós precisamos saber para encontrar aqui o conjunto imagem dessa função, dessa parábola esboçada, é o ponto de máximo da parábola para esse caso. Ou, se a parábola for assim, por exemplo, encontrar o ponto de mínimo. Por quê? Se a gente estiver levando em consideração essa primeira parábola, nós sabemos que todos os valores possíveis para y serão aqueles valores que estão abaixo aqui do ponto de máximo, que eu estou desenhando aqui, pintando de vermelho. Logo, tudo que nós precisamos saber para matar essa questão rapidamente é o ponto de máximo dessa parábola ou o ponto de mínimo, quando a gente tiver uma função de segundo grau com a positivo. Para esse caso aqui nós temos o a negativo, que é exatamente o que temos aqui. O coeficiente a dessa função de segundo grau é negativo. Nós temos que o a aqui vale menos 1, o b vale 0 e o c vale mais 1. Então, como o a é menor do que 0, é negativo, nós estamos lidando exatamente com o caso da parábola com concavidade para baixo. Como é que a gente acha a coordenada y do ponto máximo? Bom, é o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4 vezes a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E 4a embaixo vai permanecer 4a. Qual que é o próximo ponto? Pegar esses valores aqui e substituir nessa relação aqui de baixo. Então nós vamos ter que o y do vértice vai valer menos b ao quadrado. Bom, já vimos que o b vale 0, então aqui ficou 0, menos 4 vezes a vale menos 1 e c vale mais 1. E isso vai ser dividido por 4 vezes menos 1. Seguindo, nós temos menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes 1, continua sendo mais 4, porém aqui nós temos um sinal de menos. Então, a parte de cima vai ficar menos 4. E embaixo, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 dá mais 1. Tranquilo, pessoal? Então, só refazendo aqui o nosso esboço, nós temos o valor de máximo da parábola, que está em y igual a 1. Então não interessa para nós saber aqui quais são os pontos que ela corta o eixo x. Se a gente souber o valor máximo dela, independente da parábola estar, por exemplo, aqui
ou aqui, nós sabemos que todos os valores possíveis para a saída, ou seja, para y, estarão de y igual a 1 para baixo. Ou seja, os valores de y vão variar de 1 até menos infinito. Como é que a gente escreve isso na forma de intervalos? Bom, escrevemos dessa maneira, ó, menos infinito até 1. Só que percebam que o 1 faz parte, ele é o ponto de máximo, então aqui temos que ter o colchetes para representar o intervalo fechado. Outro ponto é, sempre que for usada a notação de infinito, o intervalo terá que ser aberto, ou seja, ou um parênteses, ou também é possível colocar no lugar desse parênteses aqui um colchete, só que para fora do número, né? E esse intervalo nós temos aqui na alternativa B. Tranquilo, gente? Vamos para a segunda questão, bora lá. Ó. Analisando a função de segundo grau y igual a f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, um indivíduo fez as seguintes afirmações. A imagem da função é o intervalo que contempla 4 variando até o mais infinito. A função é crescente para todo x menor do que 3. A função é decrescente para todo x menor do que 4. A função é nula quando x igual a 1 e x igual a 5. A função é positiva quando 1 menor do que x, que por sua vez é menor do que 5. Quais estão corretas? Pessoal, então, para começo de conversa aqui, nós temos uma questão bastante completa. O que está sendo pedido para nós é a imagem. Se é pedido a imagem, nós já sabemos que teremos que calcular o y do vértice. Tem afirmativas sobre a função ser crescente ou decrescente. Então, nós vamos ter que saber aonde que ela está crescendo e onde que ela está decrescendo. Tem afirmações aqui sobre quando a função é nula, ou seja, quando nós temos as raízes da função. Então, vamos ter que calcular também as raízes dessa função. Ou testar essas alternativas, né? E, por fim, aqui está sendo dito que a função é positiva para um determinado intervalo de x. Como essa questão aqui pede várias coisas, o melhor caminho para a gente seguir é fazer o gráfico da função. Para a gente fazer o gráfico da função, nós vamos ter que calcular as raízes e a coordenada do vértice. Então, vamos começar calculando as raízes da função. Como é que a gente faz? Nós igualamos a função a zero. Então, menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero. Para essa equação, nós temos a igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 5. Então, aplicando a equação de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a, nós vamos ter o seguinte. Menos b é menos 6 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é 6 ao quadrado, que dá 36. Menos 4 vezes a, que é menos 4 vezes menos 1, vai dar 4. Vezes c, que é menos 5, então vai dar menos 20. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 1, que dará menos 2. Daqui vamos ter menos 6, mais ou menos 36 menos 20 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por menos 2. Daqui nós vamos tirar x' e x duas linhas. X' será menos 6 mais 4 dá menos 2. Dividido por menos 2 dá 1. Mais 1. Menos 6 menos 4 dá menos 10. Dividido por menos 2 dá 5. Então, temos raízes 1 e 5. Raízes x igual a 1 e x igual a 5. Beleza! Vamos agora calcular as coordenadas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b vai dar menos 6, dividido por 2 vezes a, que vale menos 1. Daqui nós vamos ter menos 6 dividido por menos 2, vai dar mais 3. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O delta nós já calculamos antes dentro da equação de Bhaskara, né? E ele dava 16, então nós temos menos 16 sobre 4 vezes a, que é menos 4. Isso vai dar mais 4. Então, o vértice tem coordenadas 3 e 4. E agora podemos fazer o esboço
da função. Vamos lá, gente. Então, nós temos aqui o eixo x e aqui o eixo y. As raízes são 1 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui está, 5. O vértice é dado por x igual a 3 e y igual a 4. Então, y 1, 2, 3 e 4. Aqui está. Teremos esse ponto aqui para o vértice. Logo, a parábola terá mais ou menos esse formato aqui. E ela irá tocar o eixo y aqui embaixo, ó, no valor de menos 5, gente. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da função aí aproximado. Vamos agora analisar as afirmações. Então, a primeira está pedindo sobre a imagem, né? Qual que é a imagem dessa função? Bom, a imagem é de y igual a 4 até menos infinito. Só que o 4 está contemplado nesse intervalo porque ele é o valor do vértice. Então, a imagem é dada por menos infinito até 4. E o 4 o intervalo fechado. Portanto, a primeira aqui está errada, ó. Nós poderíamos ter visto também essa primeira afirmação pela concavidade da parábola, né? Se a gente soubesse aqui, ó, que ela tem concavidade para baixo, nós já poderíamos eliminar esse mais infinito aqui. Tranquilo? Bora para a segunda. A função é crescente para todo x menor do que 3. Bom, x menor do que 3, nós estamos falando dessa região aqui, ó. Para cá. Toda essa região aqui, ó. E a função é crescente para todo x menor do que 3? Sim, ela é, né, pessoal? Porque conforme x anda no sentido de crescimento, a função está crescendo. Então, a segunda está correta. A função é decrescente para todo x menor do que 4. Não, está errada, né? Nós vimos que até o valor de 3 aqui ela é crescente, então isso aqui está errado. A 4. A função é nula quando x igual a 1 e x igual a 5. O que quer dizer função nula? Bom, ele está falando aqui das raízes. Está dizendo que as raízes são 1 e 5. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Ó, x igual a 1 e x igual a 5, que nem a gente calculou. Então, essa aqui está correta. E a 5 diz que a função é positiva quando x está entre 1 e 5. E isso aqui também está correto. Porque percebam que a função tem valores de y positivo aqui, ó. Quando x está variando de 1 até 5. Porém, excluindo esses dois pontos de 1 a 5, porque não temos aqui o sinalzinho de igual. Ó. Então, está correto, gente. Logo, as afirmações corretas são a 2, a 4 e a 5, que está aqui na alternativa C, que é o gabarito dessa questão. E agora, vamos para a última, que é uma questão de inequações. Mas antes, já deixa o like no vídeo para fortalecer o canal, assim tu me ajuda e eu te ajudo resolvendo questões. A última questão é da Fundatec, aí também, como já foi dito, né, que caiu no concurso da Cefaz para técnico tributário. Bora lá! Dada a inequação menos x ao quadrado menos x mais 6 maior do que zero, afirma-se que seu conjunto de solução é vazio, os elementos do seu conjunto de solução pertencem ao intervalo menos 3 e 2, há 4 números inteiros em seu conjunto de solução. Quais estão corretas? Então está pedindo as corretas. Pessoal, vamos lá. Sempre que a gente tem uma inequação, o que é de praxe a gente fazer? Bom, primeiro nós temos que pegar a função e encontrar as raízes. Depois nós vamos analisar os valores para qual a função é maior do que zero, menor do que zero, e aí nós vamos analisar as alternativas. Então o primeiro passo é a gente encontrar as raízes dessa função aqui. A função é menos x ao quadrado, menos x, mais 6. Para a gente encontrar as raízes, nós igualamos isso a zero. Aqui nós temos que o A vale menos 1, o B também vale menos 1 e o C vale 6. Aplicando a equação de Bhaskara, nós vamos ter menos B vai ser menos 1, que vai dar 1. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado vai ser menos 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes C, que é 6, dá 24. Dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2.
Daqui vamos ter 1 mais ou menos. Raiz quadrada de 1 mais 24 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5 dividido por menos 2. Então, x' e x2' serão, respectivamente, 1 mais 5 dá 6, dividido por menos 2 dá menos 3. E 1 menos 5 dá menos 4, dividido por menos 2 vai dar mais 2. Então, sabemos que as raízes serão x igual a menos 3 e x igual a mais 2. Beleza? Vamos agora fazer um esboço. Vamos lá. Eixo y, eixo x. E nós temos uma das raízes em menos 3 e a outra raiz em 2, que está mais ou menos aqui. Então, o valor de A, como nós vimos antes, ele é negativo, né? Logo, a concavidade dessa parábola será para baixo, ela vai ter esse formato. Então, fazendo aqui uma aproximação, vai ser alguma coisa desse tipo aqui. E agora vamos analisar as afirmações. Primeira afirmação, seu conjunto de solução é vazio. E aí, pessoal? Bom, isso aqui claramente está errado, porque há valores da função em que ela é maior do que zero, ou seja, para todo o intervalo entre menos 3 e mais 2, y assume valores aqui, ó, positivos, né? O conjunto solução dessa inequação aqui é intervalo aberto, menos 3, até intervalo aberto com o 2, beleza? Por que o menos 3 e o 2 não estão contemplados aqui no conjunto de solução? Porque para esses dois valores, y vale 0, tá? Se essa inequação aqui tivesse um valor de igual, aqui também, ó, se fosse maior ou igual, aí nós teríamos aqui os colchetes para dentro, aqui, né, indicando o intervalo fechado, mas não é o caso, tá? Então, esse aqui é o conjunto de solução da equação. E agora, pessoal, muita atenção aqui, porque essa segunda afirmação é uma baita de uma pegadinha. Olha só. Afirmação 2. Os elementos do seu conjunto de solução pertencem ao intervalo de menos 3 até 2. Galera, olha só, o conjunto solução é o intervalo aberto, tá? Então, aqui tu já poderia dizer que está errado essa afirmativa aqui, mas não. Ela está certa, porque percebam que essa afirmação não está pedindo diretamente qual que é o conjunto de solução. Ela está dizendo que os elementos do conjunto de solução, que são esses elementos que estão dentro desse conjunto aqui, pertencem ao intervalo fechado de menos 3 até 2. E isso está correto, porque esse intervalo aqui é maior do que esse intervalo aqui, porque está contemplando ainda os pontos 3 e 2. Então, o conjunto de solução está dentro desse conjunto aqui de cima. Por isso, essa afirmativa está correta. Muito cuidado com as pegadinhas da banca. Afirmação número 3. Há 4 números inteiros em seu conjunto solução. Bom, quantos números inteiros nós temos aqui nesse conjunto? Nós temos o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Então, são, de fato, 4 números inteiros. Lembrando que, como nós temos intervalo aberto com os parênteses, o menos 3 e o 2 não estão dentro desse conjunto. Beleza? Então, quais estão corretas? 2 e 3, galera. Gabarito letra D. Tem que ficar esperto aí com as pegadinhas, minha gente. Espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Comente aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também. Continuem focados nos estudos aí, quem vai fazer o concurso da Brigada Militar. Estamos aí na reta final, então é hora de dar o gás. Grande abraço para vocês e até mais.